É estranho quando tudo começa a desandar sem aviso. De repente, o que parecia estar no rumo certo começa a se desfazer pelas bordas. Nada explode de uma vez, mas tudo vai ruindo aos poucos. Aquela confiança que antes era sólida passa a balançar. A expectativa vira dúvida, o silêncio cresce, o cenário muda e a impressão é de que o propósito se perdeu no meio do caminho. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Você tenta seguir, tenta manter a fé em pé, mas por dentro sente como se estivesse sendo deixado para trás. Não por pessoas, não por escolhas, mas por Deus. E isso machuca de um jeito que não se sabe explicar. A sensação é de estar preso num tempo que não se move, em promessas que não se cumprem. E no meio disso tudo, surge uma pergunta difícil de ignorar. Será que ainda faz sentido acreditar? É nesse ponto que o coração começa a duvidar de si mesmo. Será que entendi errado? Será que ouvi errado? Será que aquilo tudo foi só fruto de uma esperança tola? Você lembra das palavras que antes te enchiam de certeza, mas agora parecem distantes, como se estivessem ecoando de um lugar onde você já não consegue mais alcançar. A parte mais cruel é perceber que o cenário virou o oposto daquilo que você esperava. Onde era para ter avanço, há retrocesso. Onde era para ter respostas, há silêncio. E onde era para ter sentido, só existe confusão. Parece que tudo está desalinhado. A lógica não se encaixa, a paz não vem. E por mais que se tente se convencer de que é só uma fase, algo lá no fundo insiste em dizer que foi esquecido. É como se o céu tivesse fechado sobre você. E mesmo tentando manter a postura, o coração está cansado. Você vê outros avançando, promessas se cumprindo em volta, e não entende porque a sua ainda não saiu do lugar. Não é inveja. É só o peso de se perguntar se foi deixado para trás. Mas e se a promessa não foi cancelada? E se esse caos não for o fim do plano, mas parte da rota? E se o que desabou era exatamente o que precisava sair de cena para dar espaço ao que Deus quer fazer? A mente tende a medir a fidelidade de Deus pelas circunstâncias. Quando tudo está bem, é fácil dizer que Ele está presente, mas quando tudo desmonta, o natural é pensar que algo saiu errado, que o propósito se perdeu. Só que há uma verdade que atravessa qualquer cenário. Fiel é o que prometeu. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Essa fidelidade não se adapta ao tempo, não depende da estabilidade das coisas ao redor. O que ele falou continua de pé, mesmo quando tudo ao redor parece ter desabado. Não é o cenário que sustenta a promessa, é a palavra dele, e ela não falha. Talvez a mudança que está doendo tanto não seja um erro. Talvez seja só a forma como ele está te tirando de um ambiente que não tinha mais nada a oferecer, para te colocar exatamente onde você precisa estar. O propósito não foi suspenso. O cenário não tem esse poder. Se tudo virou ao contrário, talvez seja exatamente assim que Ele está alinhando tudo para funcionar do jeito certo. Porque Deus não é movido pelas aparências. Ele é fiel ao que Ele mesmo prometeu. E o que Ele decide, ninguém pode desfazer. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. É difícil sustentar a fé quando tudo ao redor parece zombar do que um dia foi prometido. Não por causa da descrença, mas porque a realidade começa a criar argumentos fortes demais. A porta que deveria se abrir se fecha sem cerimônia. A resposta que parecia próxima desaparece no ar. As oportunidades vão embora uma a uma, e o que sobra é o eco daquilo que foi dito por Deus, soando cada vez mais distante do que se vive hoje. As pessoas olham de fora e não entendem o que está em jogo. Para quem observa, é só uma fase ruim, uma maré baixa.
Mas só quem está vivendo sabe o quanto custa manter os pés firmes quando tudo tenta provar o contrário. Quando a vida vai na contramão do que se acredita, não dói só na emoção, atinge o espírito. E não tem consolo pronto que resolva, porque não é uma dor simples, é uma luta interna entre a fé e a evidência. Você se lembra do que Deus disse? Guarda isso com força. Mas o ambiente onde você pisa todos os dias está lotado de sinais que negam essa palavra. É como tentar sustentar uma vela acesa em meio a um vendaval. Os fatos começam a pesar. As contas não fecham. Os recursos somem. As pessoas vão embora. E aquela certeza que era tão viva começa a balançar. Não é que você não acredite mais. É que está difícil resistir ao ruído do que se vê. E por mais que a alma tente se lembrar da promessa, o coração se cansa de esperar no escuro. Porque há dias em que tudo grita que acabou, que você perdeu o momento, que o tempo passou, que o que Deus falou já não tem mais como acontecer. E é nessas horas que a dúvida começa a falar com uma voz perigosa. Será que Deus mudou de ideia? Mas Deus não muda. E o que ele fala não depende do cenário, do tempo ou das variações da vida. Quando ele promete, é porque ele já viu o fim desde o início. Nenhuma instabilidade é capaz de alterar o que ele decidiu. O texto é claro. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso diria ele e não faria, prometeria e não cumpriria? Números, capítulo 23, versículo 19. Essa palavra não é poesia, é fundamento. E se ele falou, ainda que tudo desminta, aquilo continua sendo verdade. Pode haver resistência, pode haver atraso, pode haver caos, mas não há mentira na boca de Deus. O desafio é continuar crendo quando os olhos desmentem o que o coração insiste em lembrar. E é exatamente aí que a fé é provada, porque fé não é fechar os olhos para a realidade, é crer, mesmo vendo tudo ao contrário, é andar sem garantias. É segurar a promessa no escuro, confiando que a luz ainda vai acender, porque quem prometeu não mente. Tem fase que o que machuca não é o cenário, é o silêncio, não é nem a ausência de respostas, mas a ausência de sinais. Você ora, espera, tenta manter a calma, mas parece que o céu ficou opaco. Aquele senso de direção que antes era tão nítido se desfaz, como se tudo tivesse parado de fazer sentido. E no fundo você não quer muito, só queria um sinal de que ele ainda está ali. O silêncio de Deus tem um peso que palavras não explicam. Ele não fere, mas confunde. Porque a lógica da alma associa silêncio à ausência e ausência a abandono. Então vem aquele pensamento difícil de controlar. Será que o propósito foi arquivado? Não há confirmação de que sim, mas também não há nada que diga que não. Só silêncio. É nesse ponto que o coração tenta preencher o que Deus não falou com suposições perigosas. Você começa a revisar seus passos, procurando onde errou, o que deixou de fazer, como se o silêncio fosse castigo. Mas às vezes o silêncio não tem nada a ver com o erro. Ele não é punição, é processo. Deus cala quando está construindo o invisível. Quando o plano está sendo encaixado nos bastidores, onde o olho não alcança e a mente não entende. É duro seguir com a alma suspensa. A mente inquieta busca explicações. O coração pede alguma confirmação. Só que o céu não se move com pressa. E o que parece desatenção, muitas vezes, é cuidado extremo, porque certas coisas não podem ser apressadas. Tem detalhes do plano que são lapidados no escuro, onde o barulho da vida não atrapalha. O silêncio não anula a promessa, só revela que você está em uma parte do processo que exige confiança, porque nem tudo será dito, nem tudo será revelado no tempo em que você gostaria. Há momentos em que a única resposta que você vai ter é a presença dele,
mesmo quando ela não se manifesta da forma como você esperava. É estranho ter que continuar caminhando sem um sim ou um não, mas há uma beleza secreta nesse tipo de fé. A confiança que se recusa a morrer, mesmo quando não há nada visível para sustentá-la. Uma confiança que se alimenta da memória do que já foi falado e que não precisa de confirmações constantes para continuar firme. Jesus disse: "O que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois." João capítulo 13, versículo 7. E talvez essa seja a única explicação possível para esse tempo. Você não entende agora. Pode até doer. Pode parecer sem lógica. Mas vai fazer sentido. Quando tudo se encaixar, quando o quadro estiver completo, você vai perceber que o silêncio era trabalho, que a ausência aparente era construção, e que o plano, mesmo em silêncio, seguia respirando. Há dias em que o maior peso não está no que aconteceu ao redor, mas no que foi feito por dentro. Não é o cenário que acusa, é a consciência, a lembrança do que poderia ter sido evitado. As escolhas que pareciam pequenas, mas abriram brechas enormes. E aí, por mais que se queira acreditar no propósito, algo sempre sussurra lá no fundo: você estragou tudo. O pior não é o erro em si, é a culpa que vem depois. A sensação de que você tinha algo precioso nas mãos e deixou escorregar. E o tempo, que antes era aliado da esperança, passa a ser só mais uma prova de que o recomeço está longe demais. Porque o coração começa a achar que propósito é privilégio de quem nunca falhou. Que a promessa só permanece para quem se manteve íntegro o tempo todo. Mas esse pensamento é uma armadilha sutil, porque coloca o peso do plano inteiro sobre o desempenho humano e esquece que o que Deus escreve não nasce da nossa perfeição. Se dependesse do merecimento, ninguém teria promessa alguma. O que ele planeja não vem como recompensa por bom comportamento, vem como extensão da graça. Claro que erros têm consequência, mas consequência não é cancelamento. Há caminhos que se tornam mais longos, mais difíceis, mas o destino não muda. Porque o propósito foi desenhado por um Deus que já conhecia todas as suas quedas. Nada o surpreende, nenhuma falha escapa do olhar dele, e ainda assim, ele decidiu escrever a promessa com seu nome. Às vezes, o maior obstáculo não é o que você viveu, mas o que você passou a acreditar depois de errar. Você começa a se ver de um jeito distorcido, como se não tivesse mais valor, como se estivesse descartado. E é aí que a vergonha tenta se esconder de Deus. Mas não precisa. Ele nunca precisou da sua performance para manter o plano. A palavra diz com clareza, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. Isso significa que aquilo que ele decidiu entregar continua válido, mesmo depois das falhas, mesmo com os tropeços, mesmo quando a mente tenta convencer que já passou da hora. É claro que há momentos em que será necessário refazer passos, reconhecer erros, corrigir rotas, mas nada disso tem o poder de apagar o que foi determinado por ele. O que ele decidiu permanece, porque a vocação é dele, o plano é dele, a promessa é dele, e ele não volta atrás. Você pode ter se desviado, pode ter escolhido mal, pode ter se calado quando deveria ter agido, mas nada disso tem autoridade para invalidar o que Deus escreveu. Se há arrependimento sincero, há recomeço. E se há recomeço, o plano segue. Porque propósito não é cancelado por falha. É sustentado por graça. E graça nunca falha. A espera tem um jeito silencioso de desgastar. Vai minando as forças aos poucos, como se cada dia fosse mais uma camada de poeira cobrindo aquilo que um dia foi vivo. Você não perdeu a fé. Mas a verdade é que esperar tanto tempo por algo que parecia tão certo começa a mexer com tudo. Com a mente, com os sentimentos, com a visão. É como se a promessa fosse se dissolvendo no calendário.
É complicado continuar acreditando quando o tempo não colabora. Cada novo ano que começa sem resposta traz uma pontinha de desânimo. Cada ciclo que se repete sem novidade vai parecendo uma evidência de que já passou da hora. E uma ideia perigosa começa a se instalar. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Essa sensação de que está atrasado, de que está ficando para trás, tem a capacidade de distorcer completamente a forma como se vê o que Deus falou. Você começa a pensar que talvez tenha perdido o tempo certo, ou que demorou demais para reagir, ou que alguém chegou antes. Mas o propósito que vem de Deus não tem prazo de validade. Ele não expira quando o relógio bate determinado número de anos. Ele permanece intacto. É difícil se convencer disso quando o tempo passa arrastado, quando a rotina vira repetição, quando a ansiedade tenta dizer que não dá mais. Só que Deus não opera no nosso compasso. O tempo dele não corre com pressa, nem com atraso. O que ele faz é sempre no instante exato, mesmo que pareça tarde demais. O problema é que no intervalo entre a promessa e o cumprimento, tudo parece silêncio. Parece abandono, parece esquecimento, mas ele não esquece. O tempo nunca fez Deus mudar de ideia. Nenhum segundo a mais ou a menos altera o que ele decidiu. O versículo é claro como água limpa. Ainda que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não tardará. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Essa palavra traz um consolo que não depende de emoção, mas de firmeza, porque não diz talvez, não diz quem sabe, diz certamente virá. E isso basta. O tempo não é um inimigo a ser temido. É só um campo onde Deus está alinhando o invisível ao visível. Muita coisa pode acontecer durante a espera. Mudanças externas, internas, quedas, retomadas, recomeços. Mas o plano não se desfaz com o passar das horas. O propósito não é frágil. Ele não quebra com o tempo. Ele resiste. Ele permanece. Ele aguarda o momento certo. E se ainda não aconteceu, não é porque acabou, é porque ainda está sendo preparado. A promessa não está atrasada, está em movimento, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece parado. Porque quem prometeu não está preso ao tempo, ele o criou, e tudo o que ele decide fazer acontece exatamente quando deve. Nunca antes, nunca depois. Sempre no tempo perfeito. Você tentou ser forte, segurou firme quando tudo desabou, mas dentro de você sabe o quanto tem sido difícil manter a esperança viva. Talvez não consiga mais explicar por que ainda acredita, mas algo insiste em não deixar você desistir. E isso já é fé. Não é vergonha se sentir cansado. Não é falta de fé se questionar. Deus conhece cada pensamento, cada lágrima contida, cada silêncio doído. Se puder, feche os olhos por um instante, respira com calma. Vamos orar juntos, não para pedir algo novo, mas para lembrar ao coração que Ele ainda está aqui. Pai, hoje eu não venho com frases bonitas, nem com palavras bem arrumadas. Eu só venho como estou, cansado por dentro, carregando dúvidas que não tenho coragem de contar para ninguém. Tentando entender por que tudo está do jeito que está. Tu sabes que eu acreditei. E ainda acredito. Mas tem horas em que essa fé parece tão frágil, quase quebrando. Não porque eu queira desistir, mas porque já não sei mais como sustentar aquilo que o tempo insiste em tentar apagar. A promessa ainda vive aqui dentro, mas tem dias em que ela parece tão distante, tão impossível, que o coração não sabe se continua esperando ou se aprende a aceitar o silêncio. Eu sei que o Senhor não mente, sei que tudo que sai da tua boca é verdade. Mas confesso que quando olho ao redor, tudo parece gritar o contrário. E é nesse conflito entre o que eu vejo e o que eu creio que tenho tropeçado. Por isso, Pai, hoje eu não peço nada novo. Só peço que reacendas dentro de mim o que o tempo quase apagou.
Me ajuda a lembrar da tua voz. Me ajuda a lembrar que o Senhor não muda, mesmo quando tudo muda. Que o teu propósito não se perde, mesmo quando eu me sinto perdido. Me perdoa pelas vezes em que deixei o medo falar mais alto. Pelas noites em que duvidei em silêncio. Pelos momentos em que achei que o teu silêncio era ausência, quando na verdade era cuidado. Me perdoa se em algum ponto eu tentei assumir o controle do que sempre foi teu. Eu sou pequeno demais para entender o tempo certo das coisas, mas grande demais é a tua fidelidade, e é nela que eu quero descansar. Pai, acalma essa inquietação dentro de mim. Eu sei que não preciso de todas as respostas para confiar. Só preciso lembrar quem tu és. E tu és fiel. Tu és bom, tu não me abandona. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando as promessas parecem dormindo, me lembra, Pai, que o Senhor ainda está agindo, que o invisível não é inércia, é trabalho, que o silêncio não é castigo, é preparação. Hoje, mais do que um milagre, eu preciso de paz. Uma paz que não dependa do cenário, que não precise de confirmações. Uma paz que venha só da certeza de que tu estás comigo, ainda que eu não veja saída nem entenda o caminho. Ensina meu coração a confiar de novo, a esperar sem pressa, a descansar sem medo, a crer mesmo quando os dias parecem longos demais, e que eu não me perca dentro dessa espera, que eu não desista do que o Senhor ainda vai cumprir. Eu entrego a Ti todos os meus porquês, todas as minhas pausas, todos os meus recomeços. Eu entrego o que eu entendo e o que eu ainda não consigo entender. Que o Teu propósito permaneça maior que a minha ansiedade. Que a Tua voz volte a ser mais alta do que tudo que o cenário tenta dizer. E mesmo que leve tempo, mesmo que nada mude de imediato, que a minha confiança permaneça firme no Senhor, porque sei que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda sente o coração inquieto, mas mesmo assim continua confiando, isso já é sinal de que o propósito ainda pulsa dentro de você. Deus não precisa de um cenário favorável para cumprir o que prometeu. E você não precisa de todas as respostas para continuar crendo. Às vezes, a maior prova de fé é simplesmente permanecer, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Se essa mensagem encontrou algum espaço aí dentro, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando palavras que sustentam quem, assim como você, só quer seguir firme sem perder a esperança. Nos comentários, escreve uma frase que represente o que você escolhe crer, mesmo com tudo dizendo o contrário. Pode ser algo simples, mas cheio de verdade. Algo como: nada muda o que Deus já decidiu. Escreve com fé. E deixa que essa frase ecoe para outros que talvez estejam tentando acreditar de novo. Se quiser um apoio mais profundo na sua caminhada com Deus, dá uma olhada no material que está no primeiro comentário fixado. Foi preparado com muito cuidado para fortalecer sua fé semana após semana. Talvez seja exatamente o que seu espírito está pedindo nesse tempo. Que a paz de Deus te abrace onde você estiver, que o tempo não roube a tua esperança e que você seja lembrado todos os dias que o que Ele prometeu, Ele ainda vai cumprir. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!